Recurso de multa de radar de velocidade. Saiba como proceder. Você sabe como funciona o recurso de multa de radar de velocidade? Sabe que recorrer dessa multa é um direito seu? Todos os dias, centenas de condutores brasileiros são penalizados por excesso de velocidade. Essa é uma das infrações mais recorrentes no país e a que mais causa acidentes também. Quando falamos em excesso de velocidade, automaticamente associamos aos radares eletrônicos, pois são esses os aparelhos que irão constatar a velocidade atingida pelos condutores. Consequentemente, falar sobre radares traz à tona uma das medidas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa medida causou e ainda causa muitas divergências entre os condutores. O fim dos radares móveis, estáticos e portáteis no Brasil. Com a justificativa da possível existência de uma indústria de multas, Bolsonaro acredita que o excesso de infrações aplicadas por esses aparelhos descaracteriza o cunho pedagógico das penalidades, servindo apenas como uma forma de arrecadar dinheiro e não de conscientizar os motoristas. Para você ter uma ideia, conforme uma reportagem exibida pela Gaúcha ZH no Rio Grande do Sul, 55,9 mil multas por excesso de velocidade foram aplicadas em rodovias federais nos primeiros 6 meses do ano. O valor arrecadado resultou na incrível marca dos 8,2 milhões somente neste estado. Dá para imaginar que essa medida trará grandes impactos em termos financeiros também, não é mesmo? Você concorda com o posicionamento do presidente? No entanto, os radares fixos continuam valendo e fiscalizando os condutores. Mas, embora autuados, os motoristas podem recorrer sempre que julgarem necessário. Para explicar melhor como funciona esse processo, veja o vídeo até o final. Aqui você saberá que o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, prevê sobre excesso de velocidade e como funciona o recurso para esse tipo de infração. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. As estipulações do CTB sobre excesso de velocidade. No Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 218 trata as penalidades aplicadas pelo excesso de velocidade. Repare que me refiro a penalidades no plural, porque há mais de um tipo de infração que pode ser cometida pelo desrespeito aos limites de velocidade impostos pela via. Neste caso, são 3 penalidades distintas. Quanto maior for a velocidade ultrapassada acima do limite permitido, mais severa será a pena aplicada. Vamos acompanhar essa relação. Quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, infração média, com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% e até 50%, infração grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, infração gravíssima, com multa multiplicada 3 vezes, R$ 880,41 e suspensão imediata do direito de dirigir, bem como a apreensão da CNH. Quanto maior o risco que o condutor oferecer, mais pesadas serão as consequências com que ele deverá arcar. Isso fica muito claro quando tratamos de uma ultrapassagem que alcança mais de 50% do limite permitido. Além de um alto valor em multa, devido ao fator multiplicador, há o risco da suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir é um dos grandes temores dos motoristas. Conforme aborda o artigo 261 do CTB, o condutor que sofrer suspensão pelo cometimento de uma infração autossuspensiva pode ficar de 2 a 8 meses impedido de dirigir, nos casos em que o próprio artigo não estipular o tempo de suspensão. Certamente, é uma pena que causa muitos transtornos, não é mesmo? No entanto, todo cidadão tem o direito de recorrer de qualquer multa recebida.
E com excesso de velocidade não é diferente. Existem algumas justificativas e brechas na lei que podem ser utilizadas a favor do condutor. Mas não confunda, não estou defendendo o motorista que ultrapassa os limites de velocidade quando bem entende. Me refiro principalmente a casos como descuido, erros de sinalização ou até mesmo extrema necessidade de conduzir em alta velocidade, como motivos de saúde ou perigo em caso de tentativa de assalto, por exemplo. Para essas e outras situações, vale a pena recorrer. Quer saber como? Acompanhe o vídeo. Recurso de multa de radar de velocidade. Como fazer? A primeira dica que costumo dar aos meus clientes é a importância de analisar cuidadosamente a notificação da infração recebida. A análise da notificação é importante, pois os dados que devem conter neste documento precisam estar completos e corretos, conforme explica o artigo 280 do CTB. Nesse caso, observe se nele constam a tipificação da infração, o local, a data e a hora do seu cometimento, os caracteres da placa, a identificação do veículo e outras informações importantes. Em se tratando de multa por excesso de velocidade, também é preciso ficar atento a um detalhe bem importante. Os radares precisam operar em conformidade com as normas estabelecidas pela Resolução número 396 de 2011 do CONTRAN. Além disso, os aparelhos precisam passar por fiscalização obrigatória, feita pelo Inmetro, que acontece a cada 12 meses. É por meio desta fiscalização que será testado seu perfeito funcionamento. Se o condutor autuado provar que o radar que registrou sua infração não está em dia com as normas necessárias, já é um motivo suficiente para buscar o cancelamento da multa, pois estando irregular, ele perde a sua credibilidade. Todos esses cuidados citados até aqui devem ser realizados na defesa prévia. Porém, caso não haja nenhuma falha do tipo registrada e a primeira etapa de defesa não obtenha sucesso, o condutor ainda tem mais 2 chances para seguir com o recurso. Essas chances são os recursos em primeira e segunda instância. Nestas etapas, é importante lançar mão dos argumentos de defesa. Aqui, o condutor poderá alegar os possíveis motivos que o levaram a exceder a velocidade. Como eu disse no início do texto, muitas vezes as situações apresentam justificativas plausíveis que podem convencer os julgadores do recurso. Não desanime caso a sua defesa seja negada na primeira ou segunda tentativa, pois são 3 chances que você tem para recorrer. Faça valer o seu direito. Contar com a ajuda de profissionais especializados pode ser fundamental para o sucesso do seu recurso, e eu me coloco à disposição para ajudá-lo. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Ganhe uma consulta gratuita agora, clicando no primeiro link da descrição.